Nesta oportunidade, iremos falar sobre o verbo lembrar, lembrança, lembrai-vos. É uma palavra que está inserida na Bíblia, aparece na Bíblia muitas vezes, várias vezes, e sempre com objetivos muito importantes. Lembrar é trazer a memória, lembrar é rememorar, é reviver, é tornar a viver aquilo que você já viveu também viver. E a palavra de Deus fala constantemente, principalmente no Novo Testamento, lembrai-vos, em vários sentidos. E nós vamos trazer aqui este e mais, quem sabe, um ou dois vídeos, falando deste assunto, porque é importante, porque nos traz lições e sugestões muito importantes. Mas antes que eu entre no assunto, eu quero te convidar a assinar o canal, se ainda não assinou. Olha, isso é chato, mas toda pessoa que posta vídeo, ele pede isso porque é a forma de levar à frente a palavra e então a mensagem não se perder. Então você assina, você dá o like, curte e também toca no sininho para você receber uma mensagem nova todas as vezes que nós aqui postarmos. Muito bem, então vamos à palavra lembrar-se. Jesus falou várias vezes, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos várias vezes. Então eu quero trazer aqui uma reflexão sobre isto. A nossa mente, a nossa memória, ela é capaz de processar, de receber e processar milhões, não estou exagerando não, milhões de informações, muitas informações. Mas destas informações que a nossa mente, a nossa memória recebe, nem todas são processadas. E algumas, com o tempo, elas vão embora. Depois da mensagem, depois da informação ser processada, ser recebida pela memória e processada, ela não apaga mais. Ela não pode mais ser apagada. Todavia, ela pode ser esquecida. E esse é o problema. Esse é o problema. Algumas pessoas dizem, a minha memória não é boa. E nem sempre é a memória que não é boa. É a lembrança. Mas para que a informação permaneça na memória e ela seja importante nas horas importantes e que ela nos sirva sempre, a informação nos sirva sempre que precisamos, nós precisamos cultivar aquela informação, nós precisamos valorizar aquela informação, nós precisamos codificar aquela informação e termos um objetivo para ela. Então, assim, ela permanece. Jesus, quando falou na parábola do semeador, sobre a palavra de Deus, ele disse que aquela semente, referindo-se à palavra de Deus, que caiu na beira do caminho, ela foi levada, ela foi comida pelos pássaros e foi destruída. Jesus disse que eram aquelas pessoas que recebiam a palavra de Deus de mau gosto, de mau grado, e então eles não valorizavam e vinha o inimigo e arrebatava a palavra da mente deles, para que a informação fique na nossa memória, na nossa mente e possa ser utilizada quando precisarmos. Nós precisamos ouvir a informação, processar a informação
E assim, a informação, uma vez processada na memória, jamais pode ser apagada, mas pode ser esquecida. E por isso, as reiteradas vezes, a advertência sobre lembrai-vos, 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 porque nós temos o problema do esquecimento. E também existe outra razão para nós esquecermos, ainda que a informação esteja processada na nossa memória, nós podemos esquecer. É quando nós deixamos de dar valor ou dar importância àquela informação e passamos a dar importância, a dar destaque, a dar mais valor e mais atenção a outra informação. Então aquela informação vai indo e ela vai para o subconsciente da pessoa e ela fica esquecida. Por isso as coisas de Deus, as coisas que aprendemos de Deus, da palavra de Deus, nós não podemos esquecer. Eu estou observando que muitas pessoas mudam a sua maneira de crer e a sua maneira de ver o mundo espiritual, as coisas espirituais, a revelação de Deus, porque eles esqueceram aquelas coisas que aprenderam ainda quando observavam os rudimentos, nos rudimentos da fé, no início da fé, e passaram então a colocar outras coisas, outros pensamentos, outras ideias, outras ideologias, outras filosofias. E então eles começaram a valorizar estas coisas. O mundo moderno, o pós-moderno, como estamos vivendo hoje, ele é pródigo nisso, de trazer ideias que nós achamos que são novas, que são renovadas, e não são. São um desvio da verdade, um desvio daquilo que nós antes recebemos. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado com as informações que recebemos, porque elas poderão, uma vez processadas, elas não são apagadas. Porém, nem todas as informações que ouvimos, processamos da mente, porque muitas vezes não nos interessa, muitas vezes não valorizamos, como aquelas pessoas que ouvem a palavra de mau grado, ouvem de mau gosto e não tem interesse por ela, não fica nada na mente, não fica nada na memória. Mas nós podemos receber a palavra, memorizar ou não gravar, mas memorizar o assunto, memorizar o tema, memorizar a importância dela e depois esquecermos por falta de exercício, por falta de prática, por falta de valorizarmos aquilo, e nós passamos a valorizar outras coisas e logo a nossa memória registra, recebe outras informações e então esquecemos aquelas que já recebemos. Se estas informações que agora recebemos, elas são compatíveis com aquelas que recebemos antes, elas são para ampliar o nosso conhecimento, é importante. Mas se elas não são maléficas, porque se nós recebemos uma informação, um conhecimento, uma noção da verdade de Deus, da revelação de Deus, e depois nós esquecemos isto e abraçamos e ouvimos e recebemos outra informação que a nossa mente, a nossa capacidade de mentalizar, a nossa memória vai registrar e nós
Agora, esquecemos aquelas primeiras, então aquelas caem no esquecimento. Elas ficam para trás, elas ficam no subconsciente e nós não temos então proveito delas. E se as que recebemos agora, elas não são proveitosas, então elas são prejudiciais a nós. Vemos aqui uma coisa, Jesus falando sobre as muitas vezes que ele e os seus apóstolos falaram sobre lembrança, mas nós temos aqui uma palavra dos anjos. No domingo da ressurreição de Jesus Cristo, pela madrugada, pela manhã cedo, algumas mulheres foram ao sepulcro onde Jesus esteve sepultado. Chegando ali, elas viram 2 anjos que estavam sentados, um numa ponta e outro na outra, da pedra, grande pedra que estava dando cobertura ao sepulcro. Então aqueles anjos olharam para as mulheres e elas ficaram assombradas, com medo ao verem, porque eles tinham vestes resplandecentes, e então eles disseram: nós sabemos que vocês estão buscando a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Outra versão, outro evangelho diz: porque buscais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. E diz assim: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Se aquelas mulheres e os discípulos de Jesus tivessem processado a informação que Jesus lhes deu, de que no 3º dia ele ressuscitaria, eles estavam esperando pela sua ressurreição. Eles haviam passado aqueles 3 dias esperançosos que eles se passassem para que eles encontrassem Jesus Cristo já ressurreto. Porém, nem as mulheres, que são muito perspicazes, as mulheres são muito perspicazes em ouvir as coisas, e nem os seus discípulos processaram a informação que Jesus havia dado a eles, a mensagem que Jesus havia dado de que ele morreria, mas no 3º dia ressuscitaria. Então as mulheres foram ao sepulcro, levando especiarias, perfumes, para ali perfumarem, para ali embalsamarem o corpo de Jesus. Porém, chegando ali, Jesus não estava mais, porque ele havia dito: no 3º dia ressuscitarei. E ali estavam os anjos, que disseram: por que estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos, lembrai-vos. Os anjos deram a elas uma palavra um tanto repreensiva: lembrai-vos. Eles estavam dizendo, se vocês lembrassem de que ele disse, ainda quando estava na Galileia, que ressuscitaria no 3º dia, vocês não estariam procurando Jesus morto. Então é importante que aquilo que ouvimos possamos receber, processar na nossa memória e não esquecer. Olha, o tempo não permite que nós tratemos de outros assuntos, de outros pontos, mas queremos lembrar que Jesus, outra vez, o próprio Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando ele estava falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre o fim dos dias, disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E nós voltaremos com esse texto. Não podemos alongar tanto esse vídeo para não cansar vocês, mas nós vamos
esta série que nós estamos fazendo, aliás, todas as séries, elas ficam sempre na ordem lá no meu canal, que vocês podem ver a continuação do assunto num próximo vídeo e também em outro vídeo, até que nós esgotemos, ou pelo menos estanquemos o assunto. Então, eu quero aqui agradecer a tua atenção e dizer que é uma satisfação enorme e nós voltaremos com outro vídeo falando sobre lembrar-se, lembrai-vos. Portanto, receba isto, receba esta mensagem e procure valorizar e procure processar e memorizar aquilo que é importante, principalmente a palavra de Deus, para que você não esqueça. O esquecimento é inimigo da lembrança, ele se opõe à lembrança, mas nós vamos falar, várias vezes vamos falar sobre a ação do Espírito Santo para nos fazer lembrar as coisas. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe grandemente.